Esse vídeo aqui é sobre tentativas, sobre tentativa e erro. Quantas vezes você já não começou um projeto e já pensou em parar no meio dele, ou até mesmo desistiu de um projeto que tinha muito potencial, mas por algum motivo, algum empecilho no meio do caminho, você precisou desistir dele, ou você precisou simplesmente largar de mão, seja porque você não conseguia mais dar conta, seja porque esse projeto já não era mais tão rentável para você, seja porque continuar fazendo a mesma coisa o tempo todo já não estava gerando mais aquele resultado. Então, eu tenho certeza que muita gente, se não todo mundo que está assistindo esse vídeo, já passou por isso. Isso aconteceu comigo também em alguns projetos da minha vida. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês hoje. E eu vou trazer exemplo de dois projetos que aconteceram na minha vida, que eu comecei, um que deu bom e um que deu ruim. Mas deu ruim entre aspas, porque eu ainda vou continuar tentando ele. Apesar de eu cansar de tentar, esse ainda não é o fim, como vocês viram no título desse vídeo. Isso porque quando a gente vai começar algo novo, a gente tem sempre um objetivo no final. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer evoluir na sua profissão, se você quer emagrecer, se você quer aprender um novo idioma, você tem sempre mirando um objetivo lá no final. É exatamente naquilo que você quer chegar. Só que às vezes, por algum empecilho, às vezes o caminho muda, às vezes a jornada se transforma em outra, você adquire conhecimentos que você não tinha anteriormente para poder tomar novas decisões agora, e agora sim você escolhe pivotar, ou você escolhe fazer de uma forma diferente, você mira um outro objetivo, ou mira um objetivo muito próximo do que você tinha mirado antes. Então, é tudo sobre adaptabilidade em relação a isso. E o exemplo que deu bom na minha vida, que eu quero trazer para vocês, foi o exemplo do emagrecimento. Quem olha para mim hoje fala que eu nunca fui um cara gordo, mas eu já cheguei a pesar 90 quilos. E eu sou baixinho, eu tenho 1,70 só. A altura mínima que todo homem tem que ter. Só que eu sou baixinho. E imagina, eu baixinho, 1,70 com 90 quilos. Então você já deve ter uma noção de como que eu era, né? E aí eu escolhi emagrecer, eu montei um plano, eu falei assim, não, agora eu vou tomar jeito na minha vida. Eu já tinha tentado outras dietas milagrosas, tinha tentado por anos fazer academia, fazer uma boa dieta para poder tentar emagrecer, só que eu nunca conseguia. Só que eu não conseguia emagrecer porque eu mentia para mim mesmo naquele projeto do emagrecimento. Então eu fazia academia, mas não comia direito, eu não fazia os melhores exercícios, eu não mantinha uma dieta regular certinha, e é por isso que nunca dava certo. Só que depois de um tempo, depois que eu cheguei nos 90 quilos, eu só fui engordando ao longo do tempo, eu falei bem assim, não, agora chega, agora eu vou emagrecer e pronto, acabou. Eu dei um basta na minha vida. E eu dei esse basta justamente porque eu não aguentava mais ser gordo. E aí eu tomei essa atitude, eu montei uma dieta boa, montei um plano de treinos bom, um plano de treinos rigoroso e fui emagrecendo. Acho que deu ali uns, sei lá, uns 8 meses e eu consegui emagrecer de 90 quilos para 68 quilos. Então foi um emagrecimento de mais de 20 quilos que eu tive em pouco tempo, em menos de um ano. Isso aconteceu exatamente por isso, porque eu tinha um objetivo final, que era ser magro, eu tracei um objetivo, eu coloquei planos e coloquei metas a cada ponto que eu ia chegando, e eu consegui chegar no meu objetivo final. Esse foi um dos projetos que deu certo. E é exatamente isso que eu falei lá no começo, só deu certo porque eu parei de mentir para mim mesmo, porque eu dei esse basta na minha vida e eu resolvi fazer acontecer. Então, o que que você precisa dar o basta na sua vida hoje? O que que você precisa tomar atitude de verdade, parar de mentir para si mesmo e falar assim, não, agora esse projeto aqui vai dar certo. Então, eu te convido a refletir sobre isso agora no meio desse vídeo. E emagrecer sempre tinha sido uma grande dificuldade para mim, porque eu sempre tive muito problema com comida, eu sempre tive muito problema com doce. Eu resolvi simplesmente acabar com isso e não aguentava mais. Foi aí que eu consegui emagrecer mais de 22 quilos. Então hoje eu continuo com os 70, só que eu tô muito mais leve. Hoje eu peso mais ou menos uns 70 quilos. Só que vocês percebem que nem sempre deu bom, nem sempre tinha dado certo eu emagrecer. Eu passei por uns 2, 4, 5 anos só tentando emagrecer, tentando fazer dietas milagrosas e nunca dava certo. Até que eu descobri o método e depois de muito estudo eu fui lá e consegui emagrecer e eu decretei já na minha vida que eu nunca mais vou ser gordo. Eu posso até ficar um pouco mais cheio por causa de um bulking e tudo mais, só que eu nunca vou ser gordo. Eu nunca mais vou ser gordo. Tão claro como o céu é azul, é claro que eu nunca mais vou ser gordo na minha vida. Isso aí já tá decretado, porque quando você consegue fazer uma vez, você vai conseguir fazer quando você quiser de novo. E o projeto que eu cansei de tentar foi produzir conteúdos aqui pela internet. Tem alguns anos que eu tento também e nunca embala, só que eu tenho muita consciência de que é porque eu não consegui ser consistente naquela produção de conteúdo. Então, se você for olhar o meu Instagram, por exemplo, que é Iago Santiago 1, tá aqui na descrição do vídeo, você vai ver que tem mais de 230 publicações. Isso porque já teve mais de 300, eu arquivei algumas. E você pode perceber que somente algumas viraram de verdade, viralizaram e deram certo. Só que produzir conteúdos nunca foi uma prioridade de fato na minha vida.
E eu reclamava às vezes, caramba, mas eu nunca tenho resultado. Tem gente que posta 30 vídeos e já tem um resultado do caramba, e eu aqui com meus 200 vídeos não consigo ter resultado. Só que eu sempre menti pra mim mesmo em relação a isso. E você deve perceber aí também com seus projetos que uma hora a gente vai tentando, vai sempre batendo na parede, sempre martelando ali no mesmo ponto e nunca dá certo. E uma hora a gente fica desanimado mesmo, isso daí é comum. O ser humano precisa ter autoconfiança para poder fazer as coisas. O ser humano precisa ver resultado concreto na frente dele para ele poder experimentar aquilo ali e continuar performando naquilo que ele se propôs a fazer. Então, essa área da minha vida ainda deu ruim, mas não é o fim. Então eu tô aqui tentando produzir conteúdos e o que eu vou fazer é exatamente a mesma coisa que eu fiz com a questão do emagrecimento. Eu vou pegar, mirar um objetivo, vou falar assim, não, eu vou chegar nisso aqui e montar um plano estratégico, traçar um plano e fazer com que eu chegue nos meus objetivos finais, que vocês vão saber onde é quais que são. E é engraçado também porque eu nunca tinha entendido aquela expressão, que é casa de ferreiro, espeto de pau, algo do tipo. Eu só fui entender quando eu entendi que eu conseguia produzir conteúdos para outros especialistas, quando eu conseguia monetizar outros especialistas. Então, por exemplo, um médico que quer dar certo aqui no digital, eu conseguia levar ele do zero até vários seguidores e monetizar isso, e aumentar o ticket dele e vender mais. Só que comigo mesmo, eu não conseguia ter essa mesma atração. Só que eu não conseguia exatamente por conta desses motivos. Primeiro, eu mentia para mim mesmo, dizendo que a produção de conteúdo ia ser uma coisa consistente, e nunca era. Eu não tinha consistência e eu tinha outras prioridades. E aquilo ali ficou mais como se fosse um portfólio para mim. Só que agora eu vou fazer diferente. Agora você está acompanhando esse vídeo aqui, você pode perceber que tem vários outros postados. Eu vou começar a documentar a minha jornada. E documentar a minha jornada não no sentido de querer sempre vender algo a qualquer custo. Só que documentar o que eu passo na minha vida. Até porque essa é uma das grandes tendências que eu acredito para os próximos anos aqui do mercado digital e da produção de conteúdos como um todo. Então não basta falar só sobre um assunto e ser aquele cara extremamente técnico, que é exatamente por isso também que eu não dava tão certo no Instagram. E você precisa documentar quem é você, documentar as suas histórias, a sua personalidade, no que você acredita, como que é o seu dia a dia, e não documentar para virar um BBB da sua vida, só que documentar de uma forma estratégica para que te coloque num certo nível de posicionamento e você chegue nos seus objetivos finais. Então o médico ele pode documentar quais são os estudos dele, pode documentar um pouco da faculdade dele, se ele ainda estiver fazendo faculdade, pode documentar na academia, ele pode documentar no próprio consultório, ou ele pode fazer vídeos parecidos com os do Paulo Musi, que ele fica na bicicletinha respondendo dúvidas. Essa é uma forma de documentar também e de você mostrar quem realmente você é. Então aquela questão de você ser o seu próprio nicho, eu acho que alguns de vocês já devem ter escutado isso por aqui, ela é muito real, só que ela é muito real de uma forma estratégica. Você precisa se posicionar da forma certa. Exatamente por isso que eu estou documentando a minha jornada por aqui. Então se você quer ver mais essa jornada, não esquece de se inscrever e de dar um like aqui. Então eu cansei de tentar, eu cansei de dar murro em ponto de faca só para poder me provar para alguém, ou só para poder ser grande por ser mesmo. Agora eu quero fazer dar certo. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu cansei de tentar produzir esse tipo de conteúdos lá pelo Instagram, só que não é o fim. É como eu estava falando lá no começo do vídeo. Às vezes você começa um projeto de uma forma, só que quando você vai se tocando daquele projeto, quando você vai fazendo os passo a passo da jornada, você percebe que você precisa ou pivotar, ou fazer de uma forma um pouco diferente, ou fazer por outros meios, ou enfim, você percebe que precisa de alguma mudança e que aquele plano que você traçou lá no começo, às vezes você não vai conseguir atingir o seu objetivo final se você seguir fazendo a mesma coisa. Então olha para o projeto que você está fazendo hoje, seja ganhar dinheiro, seja evoluir na carreira, seja algum projeto de idiomas, de leitura, qualquer projeto que você esteja fazendo, para e analisa onde você está com ele. Então olha aí, fazendo as coisas que você faz hoje, fazendo as mesmas coisas, você vai chegar no seu objetivo final? Então, se você ter essa consciência, se você conhecer você a si mesmo, e se você conhecer o seu projeto ao ponto de você conseguir fazer essa análise, vai ser muito mais efetivo lá no final das contas. E essa é uma mensagem até mesmo para você que está pensando em desistir ou está pensando em largar de mão esse projeto que pode te dar tanto resultado. Só que você tem que fazer exatamente isso, colocar na balança o que mais dá certo, colocar na balança se você desistir, por exemplo, hoje, o que você vai estar perdendo lá na frente. E se você continuar, qual que vai ser a sua recompensa no futuro? Tem alguns caminhos que eles são bem previsíveis. Então, por exemplo, se você quer fazer um concurso público, é tão certo como o céu azul, como eu falei no começo do vídeo, que você tem um salário limitado ali. Então, um salário limitado até 20, 30 mil reais, dependendo do cargo que você tiver. É um salário ótimo, mas você tem que ter em mente isso. Poxa, os esforços que eu estou fazendo aqui, eles condizem com o que eu quero alcançar lá no final das contas? Agora, quando você quer empreender, por exemplo, quando você quer seguir algo pela internet, você precisa ter muito estômago para isso também. Os seus ganhos, eles são quase que ilimitados, só que você precisa se arriscar muito.
É algo que você está disposto a investir? É uma carreira que você realmente quer seguir por aqui? Então, tudo que você for fazer na sua vida, todos os projetos que você for entrar, você tem que fazer essa análise antes. Não é sair riscando de qualquer jeito e queimando a ponte e já era. Você precisa analisar com muita frieza e precisa tirar a parte emocional de lado e olhar a parte racional. Então, se você olhar a parte emocional, poxa, o ser humano ele sempre vai querer ficar o mais confortável possível. Só que se você for olhar da parte racional, aí às vezes pode fazer sentido você investir naquilo que você está com receio. Às vezes faz sentido tomar aquele risco que você está com medo de tomar. Então, quando você faz essa análise de onde você está na sua vida e dos projetos que tem potencial de você entrar, é aí onde tudo fica mais claro. E a clareza muda tudo. A clareza muda o jogo de qualquer pessoa. Quando você tem claro exatamente quais são os seus objetivos e quando você tem claro qual que é o caminho que você quer percorrer, as coisas ficam muito mais simples e ficam muito mais claras. E você consegue percorrer o caminho sem ter muito risco e sem ter, assim, aquela visão turva. Caramba, se eu continuar seguindo por aqui, será que eu vou atingir meus objetivos mesmo? Não, quando você tem clareza, você consegue saber exatamente por onde você está indo. E claro, no meio do caminho tem algumas surpresas. E essas surpresas elas podem ser boas ou podem ser ruins. Vai depender da forma com que você reage e se adapta a elas. Então eu trouxe aqui 2 exemplos da minha vida. Um exemplo que deu muito bom, que foi na parte do emagrecimento. Apesar de eu ter percorrido vários anos sem conseguir atingir meu objetivo, eu mudei meus planos e aí sim eu consegui atingir. E a mesma coisa vai ser aqui nos conteúdos e vocês vão acompanhar isso. Eu vou fazer essa mudança na minha linha editorial, essa mudança na minha abordagem de conteúdos. Antes eu falava só sobre mercado digital, copywriting, vendas e tudo mais, e agora eu vou pivotar um pouco mais. Eu vou falar mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre carreira, sobre negócios, sobre lifestyle, vida pessoal, e vocês vão acompanhar essa mudança aqui. Então são 2 exemplos, um que deu ruim, mas que deu bom no final das contas, e um que deu ruim e que ainda não deu bom, que é esse dos conteúdos. E vocês vão acompanhar em tempo real como que funciona para vocês se planejarem e darem certo no que vocês quiserem na vida de vocês. E quando o ser humano ele tem esse gatilho de, poxa, eu consigo fazer o que eu quiser da minha vida, é exatamente aí onde você consegue ter mais gás e mais fôlego para você poder fazer o que você quiser. Então você tem que experimentar essa autoconfiança, tem que experimentar essa motivação mesmo. Pode parecer papo de coach, mas essa motivação é o que te dá gás para chegar no próximo nível e para poder percorrer o caminho com mais facilidade. Então pega esse projeto que você está fazendo também, analisa onde você está, aproveita que o ano vai começar agora de novo e saiba exatamente o caminho que você quer percorrer, porque isso daí vai mudar completamente o seu jogo aqui no mercado digital, na sua carreira, seja lá onde você estiver. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, não esquece de dar o like e me acompanhar aqui nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo.